Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 19, que diz: Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Bom, queridos, aqui continua o embate de Jesus com os judeus. Jesus estava no templo e os judeus começaram a questioná-lo, ameaçá-lo. E Jesus diz primeiro que Moisés deu a lei aos judeus, né? Então esse é o primeiro ponto. Houve um homem que, tocado por Deus, ensinou aquele povo princípios básicos de convivência, de vida em sociedade e para que tivesse uma vida mais harmoniosa, né? A lei dos judeus foi dada por Moisés. Isso foi algo importante, né, na história humana, né, no desenvolvimento da ética e da moral, né, na sociedade de Israel. Mas, apesar desse papel de Moisés ter sido muito importante, a revelação de Deus, o ensino de Deus ao ser humano não parou por aí. Muito pelo contrário, avançou infinitamente mais, principalmente quando veio Jesus Cristo. Em João capítulo 1, verso 17, nos diz que a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, é em Jesus Cristo que nós conhecemos o caráter de Deus, que é um caráter gracioso, um caráter de se dar, de oferecer, de se entregar, de fazer pelo outro sem cobrar em troca. E a verdade, né, de Deus sempre falar o que é justo, sempre falar o que é bom e ensinar o caminho correto ao ser humano. Então Moisés, como diz o livro de Hebreus, ele foi um servo, né, foi alguém que no seu coração e na sua vida procurou servir a Deus. Isso foi muito importante. Mas Jesus Cristo, entretanto, ele não era um servo, ele era o dono da própria casa. Ele veio como o Deus encarnado para ensinar o ser humano tudo o que o ser humano carecia para ter uma consciência, uma vida e um caminhar correto diante de Deus. Bom, e aqui nós vemos, Jesus diz, olha, Moisés deu a lei para vocês, por que vocês não estão cumprindo? No capítulo 5 nós estudamos, Jesus diz, não sou eu que vos hei de acusar perante Deus. Quem acusa vocês é o próprio Moisés, porque vocês dizem que estão seguindo, vocês conhecem, declaram com seus lábios que isso é o correto, e se isso é o correto, por que vocês não praticam? Queridos, Deus só nos cobra aquilo que nós mesmos cobramos das pessoas ao nosso redor. É por isso que Ele nos diz, você será julgado pela mesma medida que você julgar. Se você cobra de todo mundo que todo mundo seja justo, por que você não está sendo justo? Se você cobra de todo mundo que todo mundo haja de uma forma, por que você não está sendo coerente com aquilo que você está cobrando dos outros? E Jesus está cobrando isso deles. Vocês estão cobrando das pessoas ao redor que pratiquem essa lei, que sejam sábios, que sejam bons. E por que vocês não estão vivendo isso? Por que vocês estão violando a lei que vocês professam ter tanto zelo? Vocês não acham que estão sendo incoerentes? Porque isso é horrível, a pessoa ser incoerente com aquilo que ela mesma diz crer e com aquilo que ela cobra de todo mundo. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? E aí ele conclui, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então é isso que acontece, queridos. Quando os cristãos falam, professam, declaram coisas lindas, mas não vivem de acordo, o que acontece? As pessoas de fora vão dizer, olha,
Que Deus é esse? Que caminho é esse? Que ensino é esse se vocês não estão vivendo isso? Porque mais importante do que falar, queridos, é viver. Muitas pessoas querem ensinar, muitas pessoas querem falar, mas não estão vivendo de acordo. Antes de usar palavras, use a sua vida para declarar o tipo de consciência, o tipo de fé que você tem. Francisco de Assis dizia: olha, você quer evangelizar uma pessoa? Apenas viva. Só quando for extremamente necessário, use de palavras. É a sua vida que mostra a verdade daquilo que você diz crer. É pela sua vida. E aí Jesus pergunta àqueles judeus: por que vocês procuram matar-me? Não é uma contradição? A lei manda não matar e vocês estão querendo me matar? Por que isso? Não é uma contradição? Não é uma incoerência? E o Evangelho nos ensina, queridos, a gente vê isso ao longo de todos os textos, que, infelizmente, o zelo extremista leva as pessoas a esse tipo de pensamento. Há uma religiosidade que começa a ser ameaçadora para as pessoas ao redor. Um zelo, entre aspas, que a pessoa tem, que é tão grande, que ela começa a ofender e atacar todo mundo. O Evangelho está nos mostrando isso e a realidade é bem clara. Pessoas que ficam com um pensamento tão centrado naquilo que começa a qualquer pessoa diferente que passar, ela se torna intolerante, se torna tirana e exige e quer impor sobre todos aquela fé ou aquela forma de enxergar a vida. Não, queridos, não pode ser assim. Jesus não fez isso com ninguém. Deus, que tem o poder para fazer isso, não impõe. Não, cada um tem que tomar uma decisão na sua consciência de seguir o caminho que ela quer. Ninguém vai enfiar a goela abaixo de uma pessoa uma determinada fé, queridos. A fé é de cada um. Você pode aconselhar, você pode ensinar, você pode propor. Agora, atacar, ofender ou tentar esmagar a pessoa porque ela não crê, ou tentar forçá-la a crer, não, queridos, esse não é o caminho do Evangelho, nunca foi o caminho de Jesus. Você não vai ver esse tipo de prática na vida dele jamais. Tenha zelo pela verdade, tenha, mas não contra as pessoas. Não. Tenha zelo para defender, seja vivendo, seja com argumentos pacíficos, com mansidão e respeito, sempre, como nos diz 1 Pedro 3,15. Se alguém pedir a razão da vossa fé, olha, dê essa razão, mas com mansidão e respeito. É o mínimo da educação, queridos, é o mínimo do bom senso. Você não pode defender a luz usando as armas das trevas. Não pode. Se você quer defender algo que você acredita e usa para isso, da contenda, do grito, do ódio, da ira, quando você usa desses instrumentos, você já se afastou do Evangelho, queridos. Não é assim. Não é assim. Seja como Jesus. Fale, proponha e deixe cada um escolher, decidir no momento dela, na hora certa para ela. Quantas e quantas vezes eu já vi, queridos, por causa de pequenos detalhes, pequenos pontos de uma determinada doutrina, uma discussão se inicia e ambos os lados, por causa daquele pequeno detalhe, abandonam a principal doutrina, que é qual? Que é o amor, né, queridos? Que é o amor que não pode ser negociado nunca. Eu gosto da frase de Agostinho, que ele diz: no essencial, a unidade, no secundário, a tolerância, em tudo o amor. Eu vou repetir, no essencial, tenhamos a unidade, no secundário, vamos ter tolerância, em tudo o amor. Esse deve ser o nosso comportamento, queridos. É assim que nós demonstramos o caráter de Cristo. Sem esbravejar, sem gritar, sem atacar. Porque quando você ataca uma pessoa na sua crença, no seu modo de viver,
Qual que é a opção que a pessoa tem? A opção que ela tem é se defender. Então, quando você ataca, você vai com ódio, vai com ameaças, vai com um falar mais alto, você vai estar reforçando o outro lado. Isso é o básico da psicologia, queridos. Se você ataca, você reforça o outro lado. Porque ela vai ter que se proteger, vai ter que se defender. Agora, se você vem com tranquilidade, expondo o seu pensamento, mostrando, né, coisas que possa fazer a pessoa pensar do lado dela, né, se o que ela está vivendo, ou talvez você tenha uma solução melhor, proponha. E aí a pessoa vai estar aberta, porque está havendo um diálogo, está havendo uma conversa amistosa, ela não está sendo tratada como uma inimiga. Se ela te vê como um amigo, aí ela pode abrir as portas e pode te ouvir. Agora, se ela te vê como um inimigo, você fortalece o lado de lá se entrincheira e começa uma guerra, que é a pior coisa que existe em todos os sentidos. Guerras não contribuem para o Evangelho. O que contribui para o Evangelho são pontes, são amizades, é o amor, é a tranquilidade. Quem quer que seja, qualquer tipo de religião, seita, ou ateísmo, ou ceticismo, quem quer que seja, queridos, trate com mansidão e respeito. Temos que ser assim. Que a gente não caia no erro dos judeus. Chega uma pessoa diferente, seja uma pessoa que a gente não gosta, cria-se uma ira, cria-se um ódio, cria um ciúme, cria intolerância. Jamais, queridos, jamais. Mostre quem você é, expondo amor, expondo mansidão, expondo humildade. Esses são princípios que não podem ser negociados. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.